Atos, capítulo 12, versículo é o primeiro a seguir. Porque naquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E era o dia de Asmos. E havendo-o prendido, o encerrou numa prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Amém? O tempo que se passa esse texto é o tempo de Herodes. Ele é rei. Herodes, ele tem o poder em suas mãos, e por ele ter o poder, ele manda, ele faz o que ele quer, ele é rei, ele tem a autoridade sobre ele. E os que estão à sua volta são submissos às suas ordens. E a gente vai ver que a primeira ordem que ele dá é maltratar a igreja. E ele, para fazer isso, ele manda matar a Tiago. Ele pega Tiago, mata, e isso vai alegrar os judeus. A morte de Tiago alegra os judeus. A morte de um cristão alegra os judeus. A alegria aqui é errada, pelo motivo que é causado essa alegria. E a primeira lição que a gente entende é que nem toda alegria que a vida proporciona para alguém é uma alegria boa, uma alegria sadia. Muitas das vezes tem jovens, irmãos e irmãs tendo alegrias na vida, mas não são alegrias que agradam ao Senhor Jesus. Então tome muito cuidado o que tem alegrado o seu coração. Qual é a fonte de alegria à sua vida? Essa fonte que alegra o seu coração também alegraria o coração de Deus? Ou muito pelo contrário, aquilo que te alegra, proporciona alegrias na vida, também desagradaria a Deus? É para a gente pensar. A gente vai entender que essa alegria, por mais que a alegria ou a tristeza seja neutro, o que causa se é certo ou errado é o que os motiva, a gente vai ver que essa que motiva é uma alegria errada. Herodes, vendo que o povo se alegra, ele vai dar um passo além. Ele vendo que perseguir os cristãos e matando um cristão alegra, agora eu vou dar um passo além. O ibope dele cresceu, o nome dele se multiplicou, ele estava em primeiro nas pesquisas agora, falou, não, vou dar um passo além. Eu vou ter que fazer algo mais, porque pelo Datafolha agora subiu no ibope. Então ele vai tomar uma atitude drástica contra a igreja. A Bíblia diz, e a gente leu aqui, que ele manda prender a Pedro. Ele manda prender um dos apóstolos. Pedro é preso. Só que agora a igreja vai orar. Entenda uma coisa. Tiago estava na agenda de Herodes para morrer. E estava na agenda de Deus para ser recebido em glória. Pedro estava na agenda de Herodes para morrer, mas estava na agenda de Deus para viver. Quando a gente está na agenda de Deus, não tem acidente que te para, não tem UTI que te para, não tem diagnóstico contrário que te para. Ei, se o homem decretou algo, mas não está ainda na agenda de Deus, pode ficar tranquilo, pode dormir tranquilo, que o que vale é o que o céu diz ao seu respeito. Não é homem, não é familiar, não é diagnóstico, não é as circunstâncias da vida, não. O que dá o decreto final ainda para você é Deus. É Deus. Ainda o decreto na tua vida, quem determina é Deus. Acabou. Não tem meio termo. E quando Deus diz que não vai morrer, ninguém mata. Pedro, ele é preso. Aí alguém chega no ouvido de Herodes e diz, ei Herodes, é Páscoa. Tem uma Páscoa no meio. Porque Herodes, além de ser político,
Ele é religioso também. Ele não poderia fazer a Páscoa, celebrar a Páscoa com as mãos agora, nesse momento, toda suja de sangue. Então ele vai dar um tempo, e esse tempo é o que a igreja precisava para orar. Aparece uma Páscoa no meio, dentro do tempo de Herodes, se manifesta o tempo de Deus para que a igreja orasse. Aí alguém vai dizer: porque Deus perdeu o controle, estão batendo na igreja, mataram o Tiago. Aí alguém fala: cadê Deus? Aí Deus vai dizer: estou aqui. Você perdeu o controle, mas eu não perdi o controle. É Deus dizendo: você perde o seu controle para conhecer o meu controle. É no momento de desequilíbrio da vida que eu me manifesto. É no momento que você acha que acabou as circunstâncias, que não tem mais jeito, não tem mais solução. É no momento que Deus entra no cenário e fala: ei, eu não perdi o controle. Você acha que perdeu o controle da situação? Negativo. É só para você conhecer o meu controle, para você entender que tudo ainda está no meu controle. Eu não sou de fazer isso, mas cutuca alguém aí e diz: ei, ainda está no controle de Deus a situação. Ainda está no controle de Deus a situação. Deus não perde o controle. Por mais que as circunstâncias estão dizendo que vai dar algo errado, está tudo pelo contrário. Não, Deus não perde o controle da situação. E a igreja vai orar nesse tempo que surgiu. A Bíblia vai dizer que a igreja vai orar na casa da irmã Maria. Ora porque ama, ora porque necessita, ora porque ela entende o real poder de uma oração. Eu abro um parênteses. Eu até tinha pedido para os líderes para contar um testemunho. Recentemente, como os irmãos já sabem, o pastor já falou agora, sou um jovem senhor. Eu casei. E para casar, os irmãos sabem que hoje em dia não é igual antigamente, faz um bolo grande, chama todo mundo, abre uma paulistinha e casou. Não. Agora tem um cardápio, tem decoração, tem flor, tem o vestido da noiva, o noivo e... meu Deus do céu. Tem maquiagem do noivo até. Isso é difícil. Os tempos mudaram, tem fotógrafo, filmmaker. A conta é cara. E eu pedi a minha hoje esposa, na época namorada, eu pedi ela em casamento. A gente noivou. E a gente noivou e falou: tá, legal, mas e aí? Vamos casar no cartório. Mais barato, vai lá, casa, cada um vai para sua casa. E já era. Acabou. Só que eu falei: não, vou casar na igreja. E até o pastor depois orientou a gente. Que a gente tem que casar na igreja. Esse negócio de ficar só casando em cartório é complicado. Casa na igreja. Falei: então vamos casar na igreja. Ela ficou meio ressabiada, a pastora Carol, no início, mas falou: vamos lá. Aceitou o desafio. Só que nós estamos no ano da fé. E crente tem que ter fé a todo momento. Eu estava morando de aluguel. Aí tinha uma casa do lado da minha. E estava reformando faz 2 anos já que eu moro lá. E estava reformando e não saía da reforma aquela casa. Com a placa escrito vende-se. Fui conversar com o homem. Eu levei até a Ágata na casa. Ela olhou e tal, falou: nossa, casa bonita. Mas estava sem terminar. Perguntei se ele vendia, Charles. Ele falou: eu vendo. Ele deu o valor muito, muito abaixo do que é do mercado. Eu falei: será que eu compro? Tem R$1 no bolso. Eu falei: mas eu vou comprar. Eu falei: o senhor aceita financiar se eu terminar a casa? Ele falou: aceito. Então vou terminar essa casa. Chamei algumas pessoas para me dar conselho, conversei com o David.
ferida, porque está tentando segurar coisas que já era para ter soltado, porque Deus estaria no controle. Então deixa que Deus, Ele vai agir. E Deus aqui nesse texto vai mostrando que Ele está agindo na vida de Pedro. Aí Ele acorda Pedro e diz: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Levanta-te depressa. E caíram as algemas. Ele dá uma ordem para levantar. E depois cai. Ele poderia pensar muito bem: eu não vou levantar, eu estou preso, tem 2 guardas do meu lado. Só que depois da ordem, já caem as cadeias. Depois da ordem de Deus, as circunstâncias já vai começar a mudar. Depois da palavra de Deus ao seu favor, as circunstâncias já começam a agir no cenário. Não precisa, ele não questionou: não, mas eu estou preso, tem guarda, não tem como eu sair daqui, não. E o anjo vai falar: levanta-te depressa, porque tem coisa que a gente tem que levantar e agir depressa. E quando ele diz isso, o anjo continua: cinge as tuas sandálias. E ele fez isso. E depois disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. É o anjo dando a direção e ele obedecendo. Trazendo para o contexto de hoje, quem que é o anjo da igreja? O pastor. Ele está dando uma ordem aqui, e a gente não vê questionamento nenhum. Ele vai fazendo. O anjo está dizendo e ele vai fazendo. O problema é que a geração de hoje, de jovens e adolescentes, o pastor está dizendo, o anjo está dizendo: não, pastor, o senhor fala isso porque é pastor e quer questionar o anjo, quer tentar colocar imposições ao anjo, quer tentar negociar com o que Deus está dizendo através do anjo. Ei, deixa eu dar um conselho a você, se eu posso. Ouça o que o anjo está dizendo. Ouça os conselhos da paz. Por quê? Porque eu cuido de você no mínimo dos detalhes. É no mínimo dos detalhes. Livrar já era um milagre muito grande, mas cuidar dos detalhes, é só Deus que faz isso. Ei, Deus está cuidando dos detalhes para você. Deus está cuidando dos detalhes do seu milagre. Deus está cuidando dos detalhes da sua vida. Não é apenas um milagre grande, não, é nos detalhes também que Ele cuida.
E eu caminho para encerrar. Ele se livra, ele sai daquela prisão e ele vai na casa da irmã Maria. Ele sai da prisão e já vai para a casa da irmã Maria, porque ele sabia que lá era uma casa de oração. A casa da irmã Maria era conhecida pela casa de oração, era um ponto de pregação. E a sua casa é conhecida como? Ele foi na casa de oração, na casa que era de pessoas por Deus, usada por Deus. Ele chega naquela casa, ele bate na porta, sai uma menina, Rode, e é culto de jovem. Uma menina estava na casa de oração. Ela não estava dançando no TikTok, não estava na casa da amiga bolando um plano para sair no final de semana. Não, ela estava em uma casa de oração, orando a Deus. E eu pergunto para os adolescentes, jovens, para a igreja: ei, nos momentos da adversidade, na onde você passa, é na casa de oração? Ou é na casa da irmã tomando um café e falando: menina, você não sabe o que aconteceu? Lucas, eu tenho que te contar um negócio. Ou manda no grupo do WhatsApp, sabe? Aquele grupo que as pessoas têm de 3 amigos e fica mandando umas coisas lá que, se vazar, meu Deus do céu, dá exclusão, dá bloqueio. Ela estava na casa de oração. Porque nos momentos das adversidades da vida, é só Deus que pode resolver. O seu amigo não pode resolver, a sua melhor amiga não pode resolver, o vereador da cidade, um empresário forte não pode resolver, o presidente não pode resolver. Existem circunstâncias da vida que só Deus que pode fazer por você, não tem outro. E esse Deus ainda continua dizendo a você: ei, eu ainda continuo resolvendo os problemas, continuo ainda fazendo milagre, continuo resolvendo circunstâncias da vida. Mas é através da oração, através do diálogo com Ele, dia após dia. E através da oração, Pedro foi livrado da morte. Mas como eu disse, Tiago morreu. Quando a igreja ora, milagre acontece. Mas quando a igreja não ora, pessoas morrem. Que continuamos a orar, confiar e fazer a nossa parte, para que Tiago não venha morrer. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos estão alimentados pela palavra de Deus? Culto abençoado, não é, irmãos? Pena que temos que terminar, mas eu confesso aos irmãos que a minha alma foi alimentada do início ao fim. Do início ao fim. E nesse texto que o Jackson leu e pregou, a Bíblia diz que quando Pedro bateu a porta da casa, a menina Rode saiu a escutar. E ela conheceu a voz de Pedro. Ela conheceu a voz do pastor. Ela conheceu a voz daquele que era o líder da igreja. Que Deus continue abençoando esses jovens.